Mano, o Iruma estava indo dormir e começou a conversar com o Anel Glutão e fala que queria entender um pouco os demônios, que não sabe nem como funciona aquele ciclo maligno deles e acaba adormecendo. E o Anel Glutão fala que pode ajudar ele a entender isso e coloca o dedo na testa dele e fica falando pra ele ficar mal. E já no outro dia de manhã o Seiva vai até o quarto do Iruma e fica falando pra ele acordar e pergunta o que ele quer fazer agora, se pra caso ele quer fazer uma caminhada ou alguma coisa do tipo. E o Iruma já acorda reclamando, falando que tudo isso é um saco e que tá muito cedo e manda o Seiva calar a boca e chama ele de velho chato. E o Seiva fica muito assustado porque não sabe o que está acontecendo com o Iruma. E quando eles vão tomar café, o Seiva começa a chorar e fala que não quer o Iruma daquele jeito, que ele quer aquele netinho fofinho que estava igual ontem. O que será que deve ter acontecido com ele? E quando o Iruma está saindo pra ir pra escola, ele encontra o Asmodeus e a Clara, entrega a maleta dele pro Asmodeus e pede pro seu avô arrumar aquela carruagem e vai pra escola. E quando ele chega na escola de carruagem, todo mundo fica falando sobre aquilo. E quando eles descem da carruagem, vai caminhando até a escola, uma garota cumprimenta o Iruma, ele cumprimenta ela também, e várias garotas ficam caidinho por ele e ele entra pra sua sala. Mas durante a aula, todo mundo começa a perceber que o Iruma está completamente estranho e tá fazendo o Asmodeus fazer massagem nos seus ombros. Então ele pergunta o que aconteceu com o Iruma. O Asmodeus fala que o Iruma deve estar no ciclo maligno dele. E quando o Asmodeus entrega uma toalha quente pro Iruma, o Iruma fala que tem alguma coisa cheirando mal. E quando eles vão lá ver, os demônios deixou os lixos lá em cima e fala pra eles agora se virar e jogar aquele lixo fora. E o Asmodeus pergunta pra eles com quem que eles acham que estão falando. E quando eles vê que é o Asmodeus, eles saem correndo de medo. E o Iruma começa a falar que aquilo é uma sacanagem, que eles não têm que mais aceitar aquilo e coloca fogo em todo aquele lixo. E que agora eles vão sair daquele lixo de sala e vão pra um castelo. Quando a cena pula pra alguns demônios, eles falam que ficou sabendo que o Iruma está no ciclo maligno, mas eles falam que o Iruma é um fracassado e que ninguém liga pra ele. E que também ele tá na sala dos desajustados e lá só fica os fracassados mesmo. E de repente o Iruma acaba trombando nele. E quando o demônio olha pra reclamar, ele vê que toda a sala dos desajustados estão ali em cima. E o Asmodeus começa a encarar o cara e pergunta pro Iruma se por acaso ele quer que puna ele. Mas o Iruma fala pro Asmodeus não fazer isso e começa a encarar o cara e fala que a próxima vez que você pensar em falar mal de mim, vem e fala na minha cara. E o outro demônio fica morrendo de medo e fala que pode deixar, e o Iruma e a sua sala saem andando. E vão até a sala dos professores e fica conversando com o Kalego. E o Iruma fala pro Kalego que aquela sala que eles estão não é boa, porque fica perto do lixo e fica fedendo, e também as janelas são todas quebradas e a sala é muito ruim. E pergunta pro Kalego por que eles têm que ficar naquela sala. E o Kalego pega um livro e começa a ler e começa a falar o que aconteceu com cada um e fala pra eles que é por isso que eles estão na sala do desajustado. Mas o Iruma fica muito bravo e fala que mesmo assim eles não merecem ficar naquela sala. E o Kalego fala que infelizmente não tem outra sala. O Iruma fala que tem sim, que é pra ele pensar um pouco, que eles podem usar a sala Royal One, que é a sala que o rei demônio que está desaparecido usou quando era mais novo. E o Kalego começa a ficar bravo e fala que aquela sala é um motivo de honra da escola e que alunos como eles não são dignos de estudar naquela sala e que é pra ele se colocar no lugar deles. E o Iruma começa a sorrir e fala pro Kalego, alunos como nós, e que agora ele vai fazer de tudo pra provar pro Kalego que eles são dignos de estudar naquela sala, e começa a encarar o Kalego. E fala pra ele do que acha de um acordo, que ele vai conseguir autorização de todos os professores em uma semana e que se ele conseguir isso, ele vai dar aquela sala. E o Kalego fala que não vai ser uma semana, e que vai ser 3 dias. E quando ele vai falar mais alguma coisa, o Iruma bate na mão dele e fala que pode ser assim e fala pra ele ficar em silêncio agora e sai andando.